Ao meu querido amigo que vive no mundo ao lado, envio estas linhas com carinho. Escrevo tarde da noite, enquanto a cidade respira fundo depois de mais um dia redistribuído. Hoje vi a sorte mudar de direção como o vento que vira esquina de repente. Uma ambulância atravessou cruzamentos com semáforos que cooperaram como se tivessem combinado. A pessoa dentro chegou a tempo, e isso aqui nunca é apenas obra do acaso. Foi a Agência de Equidade Estatística que inclinou pequenas probabilidades em cadeia. Nós chamamos isso de ajuste fino do trânsito de chances. Parece simples dito assim, mas cada ajuste é calculado a partir de milhões de trajetórias. Você pode imaginar o silêncio do motorista quando percebeu que os sinais abriram um após o outro. Ele disse depois que sentiu a cidade empurrá-lo para frente com delicadeza. A agência não cria milagres, ela evita que a injustiça do acaso se acumule. Aqui ninguém recebe probabilidade zero e ninguém recebe certeza absoluta. A gente aprendeu que destino rígido quebra pessoas. A gente também aprendeu que pureza de acaso pode prender gente na lama. Por isso temos cotas de probabilidade pessoais que respiram com a vida de cada um. Pela manhã, todo mundo confere seu relatório de tendência. Ele mostra riscos e aberturas que vão modular as pequenas chances do dia. Não é uma ordem, é um mapa que respeita a liberdade. Eu trabalho auditando esses mapas, e digo a você que a parte mais difícil é semear confiança. Confiança não nasce de equações, nasce de histórias. Vou te contar 3 histórias de hoje, e talvez você sinta o que eu sinto. A primeira é a da ambulância que já mencionei. A segunda é a de uma prova escolar com 2 empates. A terceira é a de uma conversa de amor que quase não aconteceu. Na escola, 2 alunas atingiram a mesma nota na última vaga de um programa. Os pais ficaram tensos porque no nosso mundo o empate não decide nada sozinho. A agência aplicou uma almofada de probabilidade que corrige o escorregão do acaso. Essa almofada considera trajetórias de esforço que o ruído esconde. Ela não altera o mérito, mas impede que o mesmo azar caia sempre no mesmo lugar. A vaga ficou com quem havia somado anos de esforço sem primeiras chances. A outra aluna recebeu uma janela ampliada de oportunidade no próximo ciclo. Os pais entenderam e curiosamente comemoraram as 2 decisões. O diretor disse que enfim sentiu o chão da escola ficar plano. Eu anotei que mérito sem terreno plano vira corrida com gelo. Você sabe como é correr com um sapato molhado, não sabe? A terceira história começou com uma mensagem não enviada. Eu tinha algo a dizer para alguém que me faz tremer os dedos. Fiquei esperando uma cota emocional um pouco mais favorável. Quando li meu relatório da tarde, vi que a agência abriu uma brecha de encontro. O relatório não fala de sentimentos, mas fala de coincidências logísticas. Ele dizia que nossas rotas se cruzariam perto de uma padaria tranquila. Meu impulso foi adiar de novo, por medo de estragar a simetria do dia. Lembrei então do caso da ambulância e decidi não abusar da prudência. Caminhei até a padaria com os joelhos falhando. Encontrei a pessoa sentada, com um livro que eu gosto desde a adolescência. Percebi que a agência muitas vezes só sussurra e não manda. O sistema organiza o mundo para abrir portas, mas quem gira a maçaneta somos nós. Eu dei bom dia e pedi um café curto. Falei devagar, com medo de parecer texto decorado, mas fui autêntica. A conversa ficou leve e a janela que a agência abriu não se fechou cedo. Voltei para casa com um relatório diferente escrito no peito. Agora vou te explicar como as cotas dançam sem tirar a graça da vida. Todos temos um perfil probabilístico que muda com o tempo.
Ele não é rótulo, é uma fotografia que se atualiza a cada passo. A agência usa dados de mobilidade, saúde pública, clima e muitos sinais fracos. Ela procura padrões de acúmulo de azar que persistem sem razão justa. Quando encontra esses bolsões de infortúnio, redistribui pequenas chances com cuidado. É como irrigação em terra seca, mas sem encharcar a outra margem. Nós não movemos montanhas de uma vez, mexemos grãos de areia em fileiras. O segredo é modular probabilidades em camadas que quase ninguém nota. Quase ninguém nota, até notar, como no caso da ambulância. Há também o lado econômico que você adoraria debater comigo. Surgiram seguradoras de azar que vendem conforto psicológico e análise. Algumas são sérias, outras vendem fumaça com gráficos bonitos. Eu audito promessas de risco e já desmontei mais de um castelo de areia. Existe ainda um mercado cinza que tenta burlar a intenção do sistema. Eles não violam uma regra específica, mas torcem a ética de canto. Um golpe recente alugava presença em filas onde a cota local estava melhor. As pessoas pagavam para que um representante emprestasse a própria tendência. Era uma gambiarra elegante que maquiava privilégio como serviço. Nós fechamos as brechas ajustando a granularidade do bairro. Eu gosto de pensar que justiça é também a arte de calibrar diagonais. Você talvez se pergunte como ficam os jogos, os esportes e as apostas. Nós aceitamos a emoção do imprevisível, mas regulamos o piso escorregadio. Em torneios de base há nivelamento de campo probabilístico. Isso impede que a primeira derrota viciosa vire carreira inteira de desistência. O público estranhou no começo, depois entendeu que a graça continuava. A graça nunca foi humilhar quem nasceu com azar sistemático. A graça é ver quem ninguém esperava chegar também cruzar a linha. Ainda há zebras que nos fazem rir e chorar. A diferença é que as zebras não pastam sempre no mesmo quintal. No trabalho, a agência abre cotas de primeira chance para empreendedores esquecidos. Eles não ganham contratos por decreto, ganham encontros com portas semiabertas. É um empurrão que evita que o talento morra de fome antes do primeiro prato. Eu acompanhei um cozinheiro que tentava abrir um pequeno restaurante. O bairro dele tinha histórico de portas fechadas para negócios de rua. A agência ajustou horários de inspeção, fluxo de pedestres e rotas de entrega. Em 3 semanas ele recebeu elogios de gente que nunca havia parado ali. Em 3 meses ele treinou 2 aprendizes que sonhavam com independência. Foi bonito ver a curva de azar dele de salgar aos poucos. Nem tudo são flores controladas, claro. Já vivemos o efeito cobra estatístico em grande escala. Foi quando uma equipe perseguiu um indicador com zelo e esqueceu o mundo real. A métrica caiu, mas filas invisíveis cresceram atrás do hospital. Eu passei dias revendo registros e ouvindo vozes cansadas. Aprendemos que indicador sem ouvido vira tirano. Criamos então uma regra que obriga cada número a trazer 3 histórias. Nenhuma decisão nossa sai de planilha sem afetos anexados. Eu sei que pode soar poético demais para uma auditora. Mas sem poesia a gente erra no mesmo lugar e chama de precisão. Outro debate que te interessa é o da autonomia. Há pessoas que rejeitam qualquer planejamento sobre a sorte. Eles defendem o direito à incerteza como parte da dignidade humana. Uma vez por ano celebramos o Festival do Azar Escolhido. Nesse dia a agência recua e a cidade corre riscos conscientes e pequenos. É bonito e assustador, porque lembra que viver também é apostar. Eu gosto de caminhar nesse dia e ouvir risadas que não dependem de relatórios. Alguns dizem que esse festival é uma válvula ética do nosso sistema.
Outros dizem que é apenas uma festa com um nome sofisticado. Talvez sejam as duas coisas e eu aceito bem essa ambiguidade. Você me perguntou por que confiar na agência se ela erra. Eu respondi que confiamos porque ela admite erro ao vivo. Nossas reuniões de correção são públicas e têm perguntas duras. Crianças assistem e perguntam por que mexemos mais numa rua do que na outra. Idosos lembram histórias de épocas em que tudo era roleta sem freio. O debate nos educa e nos freia, como borda de rio que impede enchente. Eu tenho orgulho de trabalhar num lugar que apanha sem se esconder. Ainda assim guardo dúvidas pessoais e escrevo para você com elas na mesa. Eu às vezes sinto saudade do acaso puro de uma esquina vazia. Também sinto raiva quando a tecnologia se intromete na minha paciência. Mas depois converso com mães que ganharam uma manhã a mais com os filhos. Converso com jovens que enfim receberam uma primeira entrevista justa. Converso com caminhoneiros que fizeram rotas menos perigosas. Essas vozes me lembram que justiça não é brilho, é manutenção diária. Eu queria te contar também sobre os engenheiros de causalidade. Eles desenham caminhos com custo probabilístico baixo. Eu já revi um projeto que reduzia acidentes com pequenas mudanças na paisagem. Mudaram cores de placas, plantaram árvores em lugares exatos e treinaram pedestres invisivelmente. O resultado foi menos sirenes em horários críticos. Ninguém notou um grande anúncio, mas todo mundo dormiu melhor. Meu trabalho nessas equipes é perguntar quem fica de fora da curva. A pergunta mais honesta do nosso mundo é quem não aparece no gráfico. Já te contei que reportei uma loja de promessas estatísticas. Eles vendiam atalhos com visual de laboratório e sabor de truque. Quando seguimos o rastro, achamos contratos com letras que dançavam. Cancelamos licenças e contamos a história na Praça Central. A praça lotou e nos fez prometer explicações em linguagem de feira. Desde então eu escrevo relatórios que minha tia entende. Eu leio cada linha em voz alta e corto o que tropeça. Talvez seja por isso que esta carta saia tão direta para você. Eu queria que você estivesse aqui para ver como a noite respira. A cada meia hora a agência manda um suspiro de atualização. Os semáforos ajustam tempos, os trens suavizam partidas e os aplicativos desapressam. Parece mágica doméstica, mas é só gente tentando cuidar de gente. Às vezes há falhas que nos lembram que o mundo não cabe em alças. Na semana passada, um bairro perdeu energia sem aviso. As rotas de risco não previram e os relatórios chegaram tarde. A agência pediu desculpas em praça pública e mostrou os passos de correção. Eu tive vontade de chorar e de ficar. Fiquei e escrevi uma nota que virou aula em escolas. A nota dizia que humildade é parte do contrato social. Você me conhece e sabe que eu brinco quando as coisas ficam pesadas. Eu disse que sorte é como pão, quando está bem distribuída todo mundo esquece do padeiro. Riram e levaram pão para casa. Esse é o tipo de humor que cabe no nosso cotidiano. Um humor que não esconde as rachaduras, mas amacia as arestas. Às vezes me pego fantasiando sua vida aí do outro lado. Imagino você atravessando ruas que escolhem sozinhas quando fechar. Imagino que você chama isso de acaso e toca a vida. Eu respeito e sinto ternura por esse improviso. Se pudesse te emprestar algo do nosso mundo, eu te emprestaria serenidade. Serenidade para aceitar correções que não ferem liberdade. Também pegaria emprestada do seu mundo a ousadia do improviso. A mistura das duas coisas talvez seja a justiça que ainda procuramos. Hoje revisitei a história da ambulância para fechar meu relatório. Eu fui até o hospital e ouvi a enfermeira que abriu a porta.
Ela disse que quando a sorte coopera, o cansaço vale a pena. Eu saí de lá com vontade de cozinhar algo simples. Na padaria da esquina comprei pão que ainda cantava calor. Sentei e escrevi os primeiros rascunhos desta carta. Pensei em você e nas cartas que me mandava quando tudo era mais cru. Lembrei dos seus desenhos de tempestades que dançam. Lembrei que você me ensinou que justiça precisa de música. Eu guardei essa frase perto do crachá e nunca mais soltei. Se eu pudesse te mostrar uma imagem hoje, mostraria uma tela com pontos respirando. Ela representa pessoas cujas chances mudam como maré. Em dias bons os pontos dançam, em dias ruins pedem abraço. Eu aprendi que auditoria sem abraço produz erro frio. Por isso nossos times têm intervalos em que ninguém mexe em nada. São momentos em que olhamos a cidade sem planilhas. Nesses momentos a gente escuta o que números não captam. Eu escuto vendedores de rua que conhecem ventos do bairro. Escuto jardineiros que sabem a hora da sombra. Escuto adolescentes que decifram atalhos de ônibus. Depois voltamos ao trabalho com o chão nos pés. Vou te contar agora um caso que ainda dói um pouco. Era uma família que vivia com azar acumulado por anos. A agência redistribuiu as chances do bairro e a maré começou a mudar. Um parente resistiu, dizendo que não queria ajuda nenhuma. Ele preferia perder por conta própria a ganhar pelo desenho da cidade. A família dividiu a mesa com esse dilema durante meses. No fim, ninguém venceu a discussão, e todo mundo cresceu um pouco. Eu aprendi que equidade não é vitória, é conversa longa. Também aprendi que liberdade é discutir e ainda se abraçar. Se você estivesse aqui, eu te levaria ao Festival do Azar Escolhido. Você veria pessoas tirando cartas que não prometem nada. Veria crianças apostando em bolinhas que não valem prêmio. Veria adultos rindo da frustração e brindando a surpresa. É um dia de honestidade com a vida como ela é. O festival termina com uma procissão silenciosa e luminosa. Não é religiosa, é uma lembrança de que ninguém controla tudo. Eu sempre volto dessa noite mais leve. Talvez por isso esta carta esteja doce sem ser mole. Eu quero que você saiba que sinto saudade da sua voz. Sinto falta das suas perguntas pontudas e gentis. Você sempre me trouxe o incômodo certo na hora certa. Você ria quando respondia com frases longas demais. Hoje eu ri sozinha, por lembrar de você me pedindo vírgulas a menos. Então eu tento escrever curto para você me ouvir melhor. Existe uma parte do nosso sistema que você poderia achar engraçada. É o programa que impede certezas românticas absolutas. Ele proíbe agendamentos de destino que anulam o consentimento do imprevisto. Eu brinco que é a cláusula do coração com portas. Porta nenhuma deve trancar por dentro sem chave e reserva. Conheci gente que agradeceu por essa proteção contra promessas de ferro. Conheci gente que odiou e disse que o amor pede juramento de pedra. Eu mesma gosto de juramentos elásticos e mãos firmes. Talvez eu esteja ficando madura em vez de cínica. Talvez eu esteja apenas cansada e esperançosa ao mesmo tempo. Ultimamente tenho pensado em como explicar tudo isso para crianças. Eu digo que sorte aqui é como um parque bem cuidado. Não é justo quando o escorregador está sempre molhado para os mesmos. Também não é certo quando uma gangorra fica presa para alguém sozinho. A agência aparece como jardineira que ajeita sombras e limpa poças. A brincadeira continua brincadeira, só fica menos injusta. Eu vi uma menina entender essa imagem e abraçar o irmão. Eles saíram correndo como se o chão tivesse ficado amigo. Eu gostaria de fechar esta carta com um convite quieto.
Olhe amanhã para a primeira pequena sorte que te encontrar. Pergunte a si mesmo se ela poderia ser partilhada. Se puder, partilhe e me conte como foi. Se não puder, guarde com carinho e me conte assim mesmo. Eu prometo ouvir sem pressa e sem planilha. Prometo contar para meus colegas que a vida ainda é maior do que nossos mapas. Prometo manter aberta a porta pela qual entrei na padaria hoje. A porta que a agência talvez tenha apenas encostado. Eu empurrei devagar e encontrei um futuro possível. Eu desejo que você encontre o seu com a mesma delicadeza, com gentileza e coragem e um pouco de café forte. Fico por aqui antes que a madrugada me peça silêncio. Guarde estas linhas como quem guarda um bilhete no bolso. Eu vou dormir com a cidade e te mando um beijo de luz morna. Da sua amiga que vive no mundo ao lado, com saudade boa e pés no chão. Obrigada por ter ouvido a carta até o fim com atenção e carinho. Se você gostou desta conversa íntima, deixe um like e inscreva-se no canal. Escreva um comentário dizendo que parte desta carta ficou com você e por quê. Se quiser apoiar o projeto, use o código QR no canto inferior direito ou o link na descrição. Na descrição você também encontra obras de outras séries que são bem diferentes desta. Eu me despeço com um abraço e espero te ver no próximo episódio aqui no Pen Pals do Multiverso.